Olá pessoal, meu nome é Gabriel Alberto, eu sou o representante do PTC aqui em Contagem, estou aqui com o nosso presidente, vereador Alessandro Henrique, que é publicitário, advogado e também pós-graduado em administração pública. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Gabriel. Prazer conversar com você, Gabriel. Um jovem militante já da política municipal, está aí como integrante do PTC Jovem do nosso partido. É um prazer conversar com você. Igualmente. De imediato, eu já gostaria de estar te perguntando, Alessandro, conta um pouco da sua história, da sua trajetória, da sua vida um pouco pessoal e também política na cidade de Contagem. Gabriel, eu posso te dizer que eu comecei bem novo. Eu fui o rei do amendoim com 5 anos de idade. Então, eu acho que foi o primeiro processo eleitoral que eu participei e já fui um vencedor. Eu só fiquei frustrado com o prêmio, né? Na verdade, eu, em primeiro lugar, recebi um retrato, na época, um post com a minha foto. E eu queria o prêmio do segundo lugar, que era um brinquedinho, né? Era um joguinho de varetas. Mas isso aí me deixou um pouquinho chateado, mas faz parte, né? Faz parte. Também a minha segunda frustração foi quando eu estudava no Pedro Pacheco de Souza, na 5ª série, eu me candidatei a líder da sala, mas eu perdi, eu tive 2 votos. Eu tive o meu voto e o único voto que eu pedi, que eu sempre fui muito tímido, eu fiquei com vergonha de pedir o voto, e pedi o voto do meu colega de carteira, né, que ele estava do meu lado, e ele votou em mim. Quer dizer, se for pensar pelo lado positivo, foi muito bom, né? Eu tive 100% dos votos que eu pedi. Eu tive um voto, aquele voto que eu pedi foi bem bacana. Sempre teve o espírito de liderança, né? Eu tive uma parte da minha infância que eu convivi com o meu avô. Meu avô era politizado, ele chegou a trabalhar com Getúlio Vargas, e ele sempre comentava sobre política, né? E isso me deixou interessado em conhecer um pouco mais. E criança eu já imaginava eu sendo político, embora, como eu disse, né, muito tímido, mas eu acho que é uma das maiores dificuldades que eu enfrento na política, mas que são barreiras que nós temos que superar. Mas depois, na juventude, eu participei de alguns movimentos, né, movimentos estudantis, participei do Fora Collor, cheguei a participar, ainda criança, das Diretas Já, e me interessei muito, eu sempre tive essa vontade de ser político. Agora, a questão política partidária iniciou em 1998, quando então eu fui convidado para ajudar numa campanha de um primo meu, de Belo Horizonte, foi candidato a deputado e queria que eu ajudasse aqui em Contagem, por ele ver que eu tinha muita amizade, conhecimento, e eu apoiei aqui em Contagem, e ele já me disse que na eleição de vereador, que eu deveria ser candidato e que ele me apoiaria também, o que me motivou a filiar o primeiro partido, que foi no PDT, foi o primeiro partido que eu filiei em Contagem, através de um conhecimento que a minha mãe tinha com o presidente do PDT, me convidou para filiar o partido e assim eu fiz, preenchi a ficha, fiquei filiado, participei de 2 reuniões. Porém, o presidente na época do PAN, Partido dos Aposentados da Nação, me convidou para ser candidato pelo PAN. Eu já estava no PDT, mas ele insistiu muito, e na época ele mostrou para mim, o PDT já tinha 3 vereadores eleitos, e eu teria muita dificuldade de ter algum sucesso. E o PAN não tinha nenhum vereador, seria um projeto de renovação na cidade. Isso me fez filiar ao PAN, e eu saí candidato pelo Partido dos Aposentados da Nação pela primeira vez em 2000. E nessa época eu mantinha um projeto na Igreja Católica, eu participava da ação social da Igreja Nossa Senhora da Glória, e lá eu fazia um atendimento sobre aposentadoria. Lá eu conseguia encaminhar as pessoas para requerer os seus benefícios assistenciais, sociais, de INSS. Sim. E isso me deixou mais conhecido na região.
E na primeira eleição eu consegui ter 584 votos. Muito bom. Eu fui o terceiro mais votado do partido. Infelizmente, o partido não atingiu a legenda. Se atingisse, eu já teria sido o segundo suplente do partido, mas elegeríamos o primeiro em torno de 800 votos na época, né? Eu tive 584. Mas tudo bem, né? Já fiquei mais animado para a segunda eleição, que foi em 2004. Nisso eu fui convidado para participar da eleição num outro partido, que era o PSB, que estava com uma chapa também interessante. Fui candidato em 2004 pelo PSB e obtive 1.410 votos. Muito bom. Ou seja, né, eu tripliquei a minha votação. Após a eleição de 2000, né, não fui eleito, mas fiquei como suplente, eu fui convidado para exercer um cargo importante na Prefeitura Municipal de Contagem. Eu fui diretor do licenciamento na Prefeitura. E lá eu liberava as licenças, mas na área da economia informal. Sabe, os ambulantes, né, o pipoqueiro, o vendedor de churros, ele requeria licença através do departamento que eu chefiava, né, que eu coordenava, que era o alvará para a economia informal. Com isso, uma das primeiras ações que eu tive foi criar o ambulante itinerante, porque eles acabavam, era o vendedor de picolé que andava com seu carrinho na João César, porém ele não tinha licença, então sempre era barrado por fiscais. Eu fiquei meio preocupado com isso, porque os que eram fixos, os trailers, os carrinhos de cachorro-quente, eles tinham licença. O vendedor de picolé, que muitas vezes é a pessoa mais simples, que não tem condição de ter um ponto fixo, de comprar mercadoria, ele ficava prejudicado, porque ele não tinha licença e era sempre incomodado pelos fiscais. Então eu criei esse crachá do ambulante itinerante, o que permitiu, lógico, sempre verificando as leis da vigilância sanitária, os regulamentos, ele recebia esse crachá de identificação e poderia circular na rua sem nenhum prejuízo da fiscalização incomodá-lo. Com isso gerou diversos vagas de emprego para essas pessoas, várias oportunidades para que essas pessoas pudessem realmente vender o seu picolé, o seu chup-chup. Muito bom. Isso aí me credenciou, eu consegui crescer, eu consegui também na época regularizar diversos trailers que estavam de forma irregular na cidade, credenciei alguns pontos novos, isso me deu uma projeção. E quando foi em 2004, eu saí novamente candidato a vereador, já pelo PSB, e obtive a votação de 1.410 votos, ou seja, tripliquei minha votação, que foi um sucesso. Não fui eleito, fiquei entre os suplentes novamente, mas tive outra oportunidade. Eu fui convidado para trabalhar novamente na secretaria, aí já na Secretaria da Receita Municipal, onde estava o setor de alvará, mas não o alvará da economia informal, lá já era o alvará da economia formal, que seriam as empresas, né? Contagem tem mais de 40 mil empresas cadastradas, e eu fiquei responsável por esse setor. O que também foi muito bom, porque na época a gente tinha uma dificuldade de retirar os alvarás. Às vezes o alvará demorava 2 meses, 3 meses para ser liberado. E eu consegui fazer um trabalho de desburocratização, né? Exatamente, desburocratizamos o serviço do alvará, e o alvará começou a sair em 15 dias, 30 dias, dependendo da atividade, saía em 24 horas. Bacana. Então isso foi muito produtivo para a cidade. Nós conseguimos, inclusive, atrair novas empresas para a Contagem, empresas com uma arrecadação importante nesse setor. Eu acho que valeu a pena. E com isso eu me tornei mais conhecido ainda, já passei a ter, além do apoio dos feirantes, da economia informal de Contagem, eu tive também o apoio dos empresários de Contagem, né, e fui ser candidato a 3ª vez. Mas antes disso, como eu citei aqui os feirantes, eu também
fui responsável pela criação da feira de artesanato do Eldorado no domingo. A feira ela acontecia antes na quarta e no sábado, porém o prefeito da época pediu para que se cancelasse essa feira do quarto devido a algumas reclamações junto aos órgãos de segurança pública. Sim. Então nós conseguimos transferir essa feira da quarta-feira para o domingo, que se tornou uma feira, um sucesso, e os feirantes ficaram muito satisfeitos por terem essa oportunidade de trabalhar também aos domingos. Que seria um dia só no sábado, eu consegui passar para o domingo também. Ficou muito bom, né? Porque foi um dia seguido do outro, né? Sim. Durante a semana, às vezes, as pessoas que trabalham teriam certa dificuldade para estar participando da feira. Para montar a estrutura, né? Era duas estruturas, uma na quarta, uma no sábado. Sim. E aí, ficando na sequência, facilitou muito realmente a questão da estruturação da feira. Mas em 2008, então, eu já fui convidado para participar de um partido político, na época era o PPS, eu fui ser vice-presidente do PPS, formamos uma chapa com muitas lideranças de Contagem e conseguimos ter um sucesso, onde eu fui eleito, fui o mais votado do partido, elegemos 3 vereadores. Muito bom. E Contagem formou uma das maiores bancadas da Câmara na época. Em 2008, então, eu fui convidado para participar de um partido político, que é o PPS, fui convidado para ser o vice-presidente, assumir essa posição, formamos uma chapa onde elegemos 3 vereadores. Dos 3 vereadores, eu fui o mais votado, formamos uma das maiores bancadas de vereadores em Contagem nessa época. Muito bom.